As recentes catástrofes climáticas, como a que aconteceu no Rio Grande do Sul, estão intimamente ligadas com os recordes de temperatura global na atmosfera que continuam sendo batidos. Abril de 2024 foi o mais quente do que qualquer outro abril da história. A temperatura média do ar na superfície chegou a 15,03 graus, sendo 0,67 décimos de grau acima da média do período de 1991 a 2020 e também acima do valor máximo registrado pelo recorde anterior, que pertencia a 2016, quando estávamos sob a influência de um super El Niño. E para falar desse assunto, nós recebemos o meteorologista do Canal Rural, o Arthur Miller, que está de volta. Bem-vindo, Arthur. Realmente foi um período muito tenso, difícil para a meteorologia, difícil para a gente noticiar, mas agora, com a sua volta, eu queria que você desse também algumas explicações e, mais uma vez, né, 11º mês na sequência batendo recorde, não é isso? Exatamente, Priscila, obrigado, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia e, claro, né, trazendo novamente recorde de temperatura, não só do ar, como também dos oceanos, como eu trouxe aqui, né, os mapas do relatório da Copérnicos. Então, aqui temos o mapa de anomalia de temperatura e de superfície do ar, lembrando que a anomalia é o que está sobrando, ou seja, onde está vermelho significa que está sobrando calor, então, em grande parte do globo está sobrando calor, principalmente lá na Europa. Como vamos ver no mapa a seguir, vamos perceber que o gráfico de temperatura, cada linha dessa significa um ano nos últimos 50 anos. E essa história começou ano passado com essa linha vermelha subindo, destoando das demais e em nenhum momento ela baixou. Estamos aqui olhando para 2024, que seria a linha amarela, estando superior a todas as demais linhas, ou seja, continua aquela situação de temperatura e de superfície do ar muito elevada. Agora, olhando para a questão dos oceanos no próximo mapa, vamos perceber também que, veja, a linha laranja representa a temperatura dos oceanos em média no ano passado, bem acima aqui da média da linha pontilhada em cinza, e veja como aqui a linha vermelha, que representa o ano de 2024, está acima da linha laranja, sem mostrar muita tendência ainda de um resfriamento, ou seja, a tendência desses extremos climáticos é continuar, que inclusive, como vamos ver no próximo mapa, aqui mostra a anomalia de temperatura de superfície do mar, onde está vermelho está sobrando calor, aqui já a laninha já querendo começar a se configurar, que já está num estado de neutralidade, mas eu quero chamar a atenção principalmente aqui, ó, Atlântico Norte, pegando parte aqui do Atlântico Central, esse calorão que está aqui, que significa o quê? Muito vapor de água. Isso foi para o mês de abril, ou seja, isso teve, em parte, papel fundamental nas enchentes que houveram no Rio Grande do Sul, porque aqui, sobre o Atlântico Sul, tem o que a gente chama de alta subtropical do Atlântico Sul, que com seu vento anti-horário transporta essa umidade aqui pela Amazônia. E com o bloqueio que aconteceu aqui no Brasil Central, com o bloqueio no Pacífico, ajudou a canalizar toda essa umidade lá para o Rio Grande do Sul. E não só isso, o Atlântico Norte também estando aquecido, reforça a questão que vai voltar a seca na Amazônia, inclusive no Pantanal já nos próximos meses. E, para fechar a conta, na próxima semana começa a temporada de furacões nos Estados Unidos e todos os sistemas de baixa pressão que evoluírem por aqui vão formar grandes tempestades e vai dar ainda muito prejuízo lá para o hemisfério norte. Ou seja, os extremos climáticos vão continuar, não só lá no hemisfério norte, como também aqui no hemisfério sul. E dessa vez aqui para os próximos meses, o que eu avalio é que vai voltar principalmente a questão da seca, Priscila. Ou seja, né, a nova temporada de furacões vai encontrar no meio do caminho todas essas águas mais aquecidas para dar suporte para os sistemas, inclusive combustível para o sistema. E vale a pena a gente também destacar que aqui na costa da região sul, né, Arthur, também temos um Oceano Atlântico mais aquecido que deu suporte para essas frentes frias terem mais umidade e aí desprenderem 600, 800 milímetros de chuva, que era algo que a gente nunca tinha visto, né? Agora, Arthur, falando da previsão aqui para os próximos dias, a gente teve, né, o evento de chuva forte que começou no fim de abril, depois um evento de chuva forte que foi no fim de semana e outra frente fria que está passando agora pelo Rio Grande do Sul. O que a gente vai ver também em relação à chuva e também à temperatura? Porque a gente já sabe que assim que essa frente fria sair, vai vir frio, não é verdade? Exatamente, o frio deve ficar na região sul, até avançar para a região sudeste, mas quero chamar a atenção ainda principalmente para o calorão, que continua no centro-oeste, também o Mato Piba, máximas aí batendo na casa de 34, 35 graus, prejudicando
principalmente o milho segunda safra, porque a chuva já cortou e aí o balanço hídrico não fecha, ou seja, lavouras que estão sendo colhidas agora vão apresentar uma boa produtividade, mas as lavouras mais tardias já vão apresentar queda de produtividade. Até olhando para a Vacaria, Rio Grande do Sul, ó, temperatura caindo já no final de semana, risco de geada, mínimas aí caindo para 2, 3 graus, inclusive com uma nova onda de frio vindo lá para ali entre dia 6, dia 8 de junho também, mínimas aí caindo para 2, 3 graus novamente com risco de geada. Após o pulso de frio, temperaturas se elevam novamente. E é um frio que chega também em São Paulo, principalmente no final do mês, lá no dia 29, mínimas aí caindo a 9 graus em Itapeva, sem risco de geada, e aí em sequência temperaturas se elevam novamente. Olhando para a questão da chuva em todo o país, tendência aí da chuva continuar lá no norte e nordeste, principalmente pelo fluxo de umidade da alta tropical do Atlântico Sul, então chuvas lá no norte e nordeste, e o Brasil Central com praticamente todo ensolarado, mas chuvas já começam a retornar aí no sul do Rio Grande do Sul, porque temos agora a situação que é o avanço de uma frente fria associada a um cavado, então, ou seja, próximos dias aí com risco de temporais, não só no Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, podendo trazer granizo e também rajadas de vento mais intensas. Chuvas lá no norte, faixa litorânea do nordeste, em torno de 20 e 30 milímetros, não prejudicam os trabalhos em campo, mas claro, chamando a atenção novamente para o Rio Grande do Sul, porque na faixa sul, volumes em alguns pontos ali, pegando principalmente a região de Pelotas, pode passar ainda de 80 milímetros nos próximos dias e, claro, agravando a situação na região. Chuva que chega no Paraná aliviando principalmente a situação do milho segunda safra e até chama a atenção, né, para a capital Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quarta-feira ensolarada, mas a partir de quinta-feira vem a chuva, com possibilidade de trovoadas na sexta-feira, mas já com a temperatura caindo para a mínima de 10 graus. Olhando aí para o volume de chuva, veja, uma situação é perigosa, próximos dias aí somando praticamente 70 milímetros, que normalmente não seria um problema, mas como o solo já está com excesso de umidade, então 70 milímetros em 2 dias vai prejudicar todas as operações na região, mas depois a tendência é da chuva cortar na região, inclusive até para Santa Catarina, em alguns pontos também, vem registrando alagamentos, a tendência de chuvas é que somam 30, 40 milímetros nos próximos dias, mas a tendência dessa chuva também cortar. Então, só para finalizar, região nordeste e interior aqui do Mato Piba sem chuva, favorece os trabalhos em campo, mas vem prejudicando aí o desenvolvimento das lavouras que estão em média fase, principalmente na fase de floração. Mas, ó, chuva principalmente em Roraima, norte do Pará e também do Amapá, contribui principalmente na reposição de umidade do solo, Priscila. Tem que torcer para essa virada de mês, né, Arthur? Porque quando a gente olha a penta da 2 e a 3, a gente vê lá já mais sem chuva para o Rio Grande do Sul. E é isso que a gente está focando. Obrigada aqui pela sua explicação, sempre agregando muito valor aqui à meteorologia do Canal Rural. Seja bem-vindo novamente e amanhã te espero novamente. Estamos aqui novamente amanhã. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha.